Primeiro, as Forças Armadas do Iêmen declaram a presença da frota naval contra o inimigo saudita criminoso. De acordo com o acordo do cerco, o plano de implementação começa a valer a partir do momento em que este comunicado é anunciado. Segundo, reafirmamos o direito do nosso grande povo de enfrentar o cerco com o cerco, buscando uma melhoria completa e a consolidação deste acordo. Esse foi o porta-voz bem barulhento dos Houthis, o Ansar Allah, do Iêmen, que anunciou mais cedo hoje que eles estão bloqueando o Bab al-Mandab. A gente vem falando sobre isso há bastante tempo, vem alertando sobre a possibilidade de isso acontecer. E agora, pelo menos de acordo com essa declaração, aconteceu. Da última vez que eu verifiquei, faz mais de 1 hora, quando o tráfego real foi analisado, ainda não tinha havido nenhuma interceptação e o tráfego continuava fluindo até cerca de 1 hora atrás. Vamos ver o que acontece a partir de agora. Vamos ver se algum navio é atingido ou se eles param por conta própria. Tudo isso ainda precisa ser confirmado, mas a probabilidade é que seja exatamente isso que vai acontecer com o Bab al-Mandab. Dá para ver ali embaixo, aquele estreito, bem estreito que passa por ali. É muito mais fácil de bloquear do que o Estreito de Hormuz. E se você tirar isso de cena, estamos falando de mais ou menos 4 milhões de barris por dia. Lembre que um dos motivos pelos quais o fornecimento global de petróleo não tem sido um problema tão grande, mesmo com o fechamento do Estreito de Hormuz, é porque os sauditas, deixa eu ver, não tenho isso nesse mapa, eles têm o porto de Yanbu, na costa oeste. Eles têm transportado petróleo e gás por dutos até lá, colocado em navios e levado ou pelo Canal de Suez, no norte, ou pelo Bab al-Mandab, no sul. E agora, os Houthis estão dizendo que isso vai acabar. Então, se você considerar o que já está parado no Estreito de Hormuz, que normalmente passaria por ali, e somar o Bab al-Mandab, aí sim você tem uma grande crise nas mãos. A gente já tem um problema real, porque veja bem, só por causa de tudo que fizemos, sem seguir o memorando de entendimento, e agora já são, acho que 10 dias seguidos. Se ainda não chegou a 10 hoje, eram 9 até ontem à noite ou até hoje de manhã. A gente continua reagindo repetidamente e destruindo coisas. O Irã responde toda vez, o que é lógico e óbvio que fariam. E o estreito está fechado. Bom, está praticamente fechado, como você vai ver em 1 minuto. Ainda passa um fio de tráfego por ali. E, curiosamente, a maior parte desse pequeno fluxo está passando pelo lado iraniano. Mas mesmo assim, isso é irrelevante, porque a quantidade de petróleo que deixou de passar é muito maior. Então, esse pequeno fluxo não tem nenhum impacto na economia global. E agora, se a gente está falando do Bab al-Mandab, isso pode ser um grande ponto de virada, e num sentido bem negativo, se os Houthis realmente cumprirem essa ameaça. E a gente sabe que eles já fizeram isso, em 2024 e 2025, quando interceptaram vários tipos de navios por ali e causaram todo tipo de caos no Mar Vermelho. Também vale lembrar que tanto o governo Biden quanto o governo Trump e o governo israelense sob Netanyahu, todos eles tentaram, em diferentes momentos desde então, destruir os Houthis. Os sauditas tentam, há mais de uma década, derrotar os Houthis militarmente. Nunca conseguiram. Então, parece bem improvável que, se eles decidirem seguir por esse caminho, a gente consiga impedir. A gente vai conseguir bombardear ainda mais alvos no Iêmen, como já fizemos muitas vezes, como Israel também fez muitas vezes. Podemos matar pessoas, podemos explodir coisas, mas não conseguimos destruir a capacidade deles de lançar mísseis. Toda vez que tentamos, falhamos. Da última vez que o Trump fez isso, você deve se lembrar daquela declaração famosa do secretário Mattis. Ele apareceu, bateu a mão na mesa e disse algo como: sim, nós vamos acabar com os Houthis no Mar Vermelho e vamos abrir a rota para o trânsito. Ou eles fazem o que mandamos, ou vão sofrer as consequências. E ninguém vai nos impedir. Mais ou menos 1 mês depois, sem alarde e sem bater na mesa, eles simplesmente disseram: tá bom, sabe de uma coisa?
A gente fez um acordo com os Houthis. Eles não vão atirar na gente, e a gente não vai atirar neles. Enfim, seguindo em frente, mesmo que os Houthis nunca tenham dito que não atacariam outros navios, eles deixaram claro que iam interceptar qualquer coisa ligada a Israel naquele momento. Mas tudo bem, a gente percebeu, e claro, isso já tinha saído na mídia aberta, na imprensa ocidental, logo antes de tudo isso, que tínhamos gasto algo em torno de $1 bilhão nesse curto período, disparando armas e fazendo todo tipo de operação para tentar neutralizar aquilo. Nunca conseguimos. Então dissemos, não vale o esforço, vamos simplesmente encerrar e fingir que nada aconteceu. E seguimos em frente, porque é assim que esse governo funciona. É assim que o Pentágono funciona. Eu nem posso colocar toda a culpa no presidente dos Estados Unidos, por mais que eu vá fazer isso até aqui nesse episódio. Mas o próprio Pentágono merece quase a mesma culpa por tudo isso que está acontecendo, por causa da forma patética como eles estão agindo, pelas mentiras que continuam contando e pelas informações que continuam escondendo da gente. Desde a última vez que falei com você, houve mais baixas, mais americanos mortos em combate, e também há mais feridos em ação. E agora, saiu notícia na mídia ocidental dizendo que o Pentágono tem escondido os números de baixas. Acho que foi o Wall Street Journal que disse que entrevistou alguém do Comando Central, um desses veículos ocidentais. E o Comando Central respondeu: a gente não é obrigado a contar essas coisas para vocês. Não existe nenhuma lei que obrigue isso. É como se dissessem, é isso que queremos fazer. Queremos ser pouco transparentes, queremos ser opacos e tudo bem. Tipo, eu não quero contar quando há baixas. Agora, claro, quando a gente ataca os iranianos, aí sim eu te dou todos os detalhes possíveis. Tudo bem. Mas quando o assunto é o que nós sofremos, simplesmente não vamos falar sobre isso. Isso é bem patético nesse caso. Mas não é só isso. Antes de entrar em alguns dos problemas reais aqui, que estão me incomodando de verdade, para ser sincero, eu quero mostrar uma coisa. Eu vou mostrar para você, presidente dos Estados Unidos. Vou mostrar para você Jack Kenney, porque o presidente ouve o que ele diz. Mas ele é um dos maiores porta-vozes do que é basicamente a política americana. E eu vou mostrar para você o secretário de Estado Rubio. Em todos os casos que eu vou mostrar hoje, é impressionante para mim esse pelotão de insanidade. As coisas que eles estão dizendo são grotescamente falsas, ou simplesmente constrangedoras de tão absurdas para se dizer em voz alta. Eu mal consigo acreditar no que está acontecendo. Mas antes de chegar nisso, deixa eu te atualizar sobre o que realmente está acontecendo na região, porque as coisas continuam acontecendo. O Kuwait e o Bahrein foram novamente alvos de mísseis e drones iranianos hoje. Os dois países enfrentaram ondas contínuas e severas de ataques nas últimas 24 horas. Agora, daqui a pouco, você vai ouvir o presidente Trump dizendo que eles estão, basicamente, militarmente derrotados. Eles nem têm capacidade para isso. E mesmo assim, olha aí na sua tela, claro como o dia, onda após onda nas últimas 24 horas. E claro, em cada um desses 9 dias seguidos em que atacamos, eles responderam com outro ataque. Parece que ainda tem alguma capacidade, não é? Enquanto isso, falando do presidente Trump, ele divulgou isso há pouco mais de uma hora, na verdade menos de uma hora atrás. Toda vez que o Irã matar um soldado americano, vai pagar por essa morte muitas vezes mais, ele se gabou. Essa ordem foi repassada ao secretário da Guerra, Pete Hicks, ao chefe do Estado-Maior Conjunto, Daniel Davis, e a todos os líderes das Forças Armadas. Então dá para imaginar que algo bem maior do que o que vimos até agora vai acontecer hoje. Mas será que vai ser mesmo tão diferente assim? Digo, a gente vem atacando há 9 dias seguidos e vive explodindo coisas o tempo todo. O CENTCOM sempre divulga aquelas imagens em preto e branco dos drones, das câmeras térmicas e tudo mais. E a gente vê um monte de coisa explodindo. Ninguém sabe direito o que é, nem o que aquilo deveria alcançar. Continuamos dizendo coisas do tipo,
Ah, isso vai enfraquecer a capacidade do Irã de controlar o Estreito de Hormuz, vai reduzir o poder dos mísseis e dos drones deles. Isso é besteira. A gente sabe que o Irã colocou isso debaixo da terra há décadas. Esse tipo de coisa aí. Você vai ver algumas imagens disso em um segundo. Nós também colocamos essas coisas no subsolo. Então não é como se estivessem atingindo as capacidades de drones, mísseis, fábricas e linhas de produção toda noite. Não estão. Sei lá, estão acertando alguma coisa, porque sinceramente a gente pode atingir qualquer alvo na superfície se quiser. Não acho que exista nada que o Irã possa fazer para impedir isso. Na verdade, eu estava olhando uma das listas, acho que foi o Dropsite News, que fez uma compilação de todos os alvos que a gente atingiu, e olha, é praticamente tudo que existe por aí. Para incluir, e eu nem sei se isso foi um acidente ou o quê, mas teve um hospital infantil que precisou ser evacuado. 200 pacientes tiveram que sair de lá. Escolas foram atingidas, infraestrutura civil foi atingida, coisas que nem dá para dizer que tem uso militar. E além disso, vários outros alvos militares também. Então parece que a gente está simplesmente procurando qualquer coisa para atirar. É isso que estamos fazendo. Nada disso, como eu venho dizendo para você. Quando foi que você viu alguma imagem mostrando que atingimos um desses alvos? Existem pelo menos 30 e poucos espalhados pelo país. Pode haver mais, mas são pelo menos 30, um em cada província do Irã. É daí que vem o controle deles. É daí que vem as ameaças deles de atacar o Kuwait, o Bahrein, a Arábia Saudita, o Catar, enfim, todo mundo. E também todos os navios que passam pelo Estreito de Hormuz. É daí que vem o poder deles. Enquanto isso não for eliminado, nem dá para começar a conversa. Então, por que a gente está atirando em tudo, menos nisso? Claro, eu entendo por que não estamos atirando nisso. Seria como dizer, olha, vou pegar esse míssil e jogar no lixo, porque você estaria atirando numa montanha. É só pedra. Não faz nada, não causa dano. Então a gente não quer isso, porque de que adiantaria? Consegue imaginar o vídeo que você está vendo agora? Consegue imaginar, em vez disso, ver uma montanha, aí vem um míssil, a gente explode e a montanha continua lá, do mesmo jeito? A montanha não mudou. Não há nenhum dano visível, porque afinal é uma montanha. E tudo aquilo está bem, como você vê, bem debaixo da terra. É por isso que a gente não fez nada ali. Mas isso mostra que não estamos fazendo nada. Então, quando o presidente Trump diz, sim, nós vamos vingar nossas tropas, e o que vocês fizeram conosco? O que foi mesmo que ele disse? Muitas vezes mais. Vocês vão pagar muitas vezes mais. Então agora não sei. Talvez eles passem a mirar alvos mais vulneráveis que possam causar mais vítimas. Porque até agora, os ataques foram contra instalações e capacidades, como uma torre de comunicação, aquela que, se não me engano, ficava em Bandar Abbas, e que era usada para controlar o tráfego marítimo no estreito, e por aí vai. A gente resolveu isso. Bom, agora talvez ele vá atrás do pessoal, porque está dizendo, vocês mataram os nossos, agora vamos atrás dos seus. Só que é o seguinte, a gente já fez isso. Foi na semana passada. Um dos ataques que a gente fez matou 8 soldados iranianos. E claro, a gente não está nem aí. Isso nem nos afeta. A gente nem pensa 2 vezes sobre isso. Mas o lado iraniano se importa. E a mesma coisa com o presidente Trump, quando ele fica tão irritado. Como eles ousam fazer isso? Eles são seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Podemos ter culturas diferentes, línguas diferentes, experiências de vida diferentes e tudo mais. Mas no fim das contas somos os mesmos seres humanos. Temos as mesmas emoções, os mesmos ódios, o mesmo desejo de vingança. A gente tem o mesmo desejo de justiça. Então, tudo que estamos sentindo por causa desses soldados americanos que foram mortos, eles sentem do mesmo jeito do lado deles. Talvez até mais, porque o líder deles foi assassinado. Você viu como o presidente Trump ficou fora de si quando falou sobre as ordens que deu? Ele deveria ser assassinado também? Você basicamente não destruiu o país deles. Eles têm os mesmos sentimentos.
E quando a gente assassinou o líder deles, também matamos a neta dele. Matamos, se não me engano, a esposa do filho dele, que agora é o líder supremo, Moshtaba Rahmani. Então tem muita coisa envolvida. E claro, não dá para esquecer das 180 e poucas crianças e professores que morreram nos primeiros ataques da guerra. Nada disso foi esquecido no Irã. Então, quando eles ouvem a gente dizendo que vai, sabe, revidar muitas vezes, com vingança muitas vezes maior, eles pensam, a gente também fala a mesma coisa. É o que a gente faz. E toda vez que isso acontece, vira esse jogo de retaliação, um lado responde, o outro responde, e no fim das contas não se chega a lugar nenhum. E não é só isso. Sim, aquele prédio escolar que foi atingido lá, ninguém no Irã esqueceu disso. Enquanto isso, a guerra continua lá no Golfo, quer dizer, no próprio Estreito de Hormuz. Mais 2 petroleiros foram atingidos hoje e na segunda-feira de origem desconhecida perto de Omã. Adivinha quem provavelmente fez isso? Duvido que tenha sido a gente. Então isso continua acontecendo. Enquanto isso, quando a gente acompanha essa rota ao vivo aqui, o rastreador marítimo informou que nos últimos 3 dias, de 17 a 19 de julho, houve 30 travessias confirmadas com base nos dados do Kepler. A maioria delas foram travessias escuras ou pela principal rota iraniana. Isso quer dizer que eles desligaram os petroleiros ou os transponders. Mesmo assim, ainda existem maneiras de monitorar o tráfego por radar, por observação e outras técnicas. Então dá para ter uma boa noção do que cruza e do que não cruza. E eles estão dizendo que foram só 30 travessias em 3 dias, em vez de algo entre 100 e 140, que era o padrão no período antes da guerra. Isso, pessoal, não vai ajudar em nada pra gente. Isso não vai ajudar a gente em nada. Então, basicamente, voltamos à situação do Estreito Fechado. E agora, pelo menos a alegação e a ameaça são de que o Bab al-Mandab vai ser incluído nisso também. Ou seja, a energia global vai se tornar um problema sério e vai começar a piorar. O presidente Trump disse, no dia 17 de junho, quando assinou o memorando de entendimento, que sabia que a gente poderia enfrentar uma depressão se ele não tomasse alguma atitude. Ele sabia que nossas reservas estratégicas de petróleo estavam acabando. E isso aqui, deixa eu ver, acho que ainda tenho dado aqui, tenho sim, é o mais recente. Mostra que o nível caiu para 316 milhões de barris. Na semana anterior, eram 319. Esses números são do dia 10. A million barrels, and that's down from 319 the week before. This is as of the 10th. So they're a little bit behind on their reporting. Então eles estão um pouco atrasados nos relatórios da EIA, mas é aí que estamos agora. A gente continua reduzindo isso. Agora, imagina se o estreito fosse completamente fechado e o Bab al-Mandab também entrasse nessa. Dá para imaginar que ou a gente para de usar as reservas estratégicas de petróleo e aí a oferta global vai cair. Porque pelo que eu entendo, na maioria das vezes em que dizemos que estamos usando a reserva estratégica, na verdade não estamos consumindo esse petróleo. A gente já produz o suficiente para nós mesmos. O que fazemos é exportar. Estamos exportando mais do que o normal para tentar segurar o preço do petróleo. O presidente Trump está focado nisso. No curto prazo, e dá para dizer no sentido mais míope, bem ali na frente do nariz, a ideia é manter o preço da gasolina baixo, achando que isso vai ajudar em alguma coisa. Mas como os fundamentos para depois que isso acabar não existem, ele está criando problemas mais sérios para a gente lá na frente, que poderiam ter sido evitados. Então, eu não vi, acho que o preço do petróleo está em $82 o barril. Pelo menos foi o último número que eu vi. $82. Subiu um pouco, mas ainda não é tanto assim. Agora eu esperava ver mais movimento vindo do Bab al-Mandab. Mas quando eles começam a atingir navios e o rastreador mostra que o trânsito para, aí dá para esperar que esse número suba mais também. Aí vem a pergunta: a gente vai usar a nossa reserva estratégica de petróleo mais rápido? Ou vamos parar de fazer isso,
porque agora já estamos entrando numa zona de risco. A gente está falando de coisas que servem principalmente para manter os próprios campos funcionando e também de suprimentos militares de emergência dos Estados Unidos que foram preservados historicamente. Dá para ver que não tem uma boa saída aqui. Qualquer caminho que ele escolha vai ser ruim para os Estados Unidos. É essa a situação em que a gente está. Agora, vamos dar uma olhada no que o presidente Trump também está dizendo, porque tem várias coisas aí que são problemáticas. E agora, enquanto ele vai responder algumas dessas perguntas, uma delas foi feita ali, na pista de pouso ontem, quando ele estava prestes a viajar para algum lugar. E uma das perguntas, a primeira que a gente vai mostrar, meio que irritou ele, porque disseram: aliás, quando tudo isso começou, o senhor disse que duraria entre 4 e 5 semanas. Porque foi exatamente isso que ele disse. Então é o seguinte. Bom, você continua me pressionando. Esse é um trabalho muito maior do que o que a gente estava fazendo antes. Antes, a gente estava tentando impedir que eles tivessem uma certa capacidade. Agora a gente está simplesmente acabando com isso. Então, não é a mesma coisa. O que estamos fazendo agora é eliminar qualquer chance de eles terem um míssil nuclear. Se você olhar bem, depois de 1,5 semanas, não 4 semanas, 1,5 semanas, 2 semanas, a gente provavelmente já os impediu, mas eu não quero usar a palavra provavelmente. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Sem mais perguntas, porque eu nem consegui responder as anteriores. Como assim isso é um trabalho maior? É o mesmo trabalho. Você definiu um objetivo militar impossível de alcançar. E sabia disso. Olha, é uma coisa se você pensou, bom, isso tem uma boa chance de dar certo, e simplesmente não deu. Às vezes isso acontece em assuntos internacionais. Você pode ter o melhor plano do mundo, baseado numa situação dinâmica e caótica, pode até haver um caminho plausível para o sucesso, e mesmo assim não dá certo, porque o outro lado se mostrou mais forte do que você imaginava, ou trouxe alguma nova capacidade, ou tinha mais recursos, seja lá o que for. Isso acontece nas relações humanas, porque não é só uma pessoa agindo sozinha. Mas quando a gente sabia que aquilo era grande demais para nossa capacidade, e quando disseram que era grande demais para nossa capacidade, ficou claro que o regime não ia desmoronar por causa do assassinato do líder supremo. Eles não iam simplesmente eliminar seus estoques nucleares, muito menos os materiais reprocessados. Eles nunca iam abrir mão disso. E se você atacasse o país, a probabilidade era que, em vez do povo se voltar contra o regime, ele se unisse em torno dele. Tudo isso a gente sabia. Disseram pra gente, do ponto de vista militar, disseram pra ele, militarmente, que só com bombardeio a gente não teria capacidade de derrotar o Irã. Seus bombardeios não vão provocar a queda do governo e também não vão ser suficientes para derrotar as forças militares do governo. Simplesmente não dá, por todos os motivos que a gente já explicou várias vezes. Ele sabia disso. E agora, quando perguntam para ele sobre o assunto, ele diz: bom, foi mais difícil do que a gente pensava, mas tudo bem, vamos resolver. Não, não vamos resolver. Ele não vai resolver, porque não tem nada para resolver. O outro lado já deixou claro que não dá, mesmo que ninguém tivesse dito para ele. Agora ficou evidente que não dá para derrotar o Irã militarmente só com ataques aéreos. E tem um problema ainda maior do que esse: o que está acontecendo com os nossos estoques de armas. Tem saído bastante na imprensa ultimamente que nosso estoque de munição está diminuindo, cada vez mais baixo. É o que eu venho dizendo toda vez que a gente fala sobre isso, praticamente gritando. Agora tá até no jornal. Acho que o CSIS, Gary, se você puder colocar aí na tela, o CSIS disse o seguinte: olha, esse é o tempo que leva para produzir alguns dos principais sistemas de armas. O SM-3 e o THAAD custam entre 15 e 28 milhões de dólares cada um.
E aí você vê o tempo absurdo que leva para fabricar esses mísseis. 64 meses, 53 meses, 53 meses para um SM-6. E depois tem o JASSM, os Tomahawk e o Patriot. Acho que aquele PRSM, não tenho certeza do que é. Não sei se é o PAC-3. Não tenho certeza sobre esse. Mas o resto desses assuntos a gente fala bastante. E eu até fiz uma pequena pesquisa, porque leva um tempo enorme para voltar e analisar alguns desses casos. E o que eu descobri foi o seguinte. Me disseram que é como fabricar um desses mísseis. Disseram que não é como, sei lá, uma fábrica onde você faz Fords ou Chevrolets com uma linha de montagem em que você só vai encaixando as peças e o produto sai pronto do outro lado. Disseram que não é assim. Disseram que é basicamente como construir um pequeno foguete à mão, e cada peça precisa ser montada junto, uma a uma. E você tem problemas para conseguir todos os suprimentos. São tipo 100 fornecedores diferentes. Você precisa de tudo, então tudo tem que ser coordenado e organizado, todas essas coisas. Então, quando você ouve que a gente quer expandir, e a gente fala muito dos PAC-3, queremos aumentar nossa capacidade de 620 para algo como 3.000 ou 2.000 por ano, um número enorme assim. O que, aliás, nem é tão grande assim, mas é a meta. Dá para ver que é incrivelmente difícil fazer isso. E ainda não dá para saber se a gente vai conseguir, porque não é só uma questão de construir fábricas. Também é uma questão de conseguir todos os recursos extras e todos os outros componentes que fazem parte da produção dessas coisas e colocar os cientistas de foguetes para trabalhar. Não é como se você fosse até a loja de materiais de construção da esquina e dissesse: "Ei, alguém procurando emprego hoje? Por que vocês não vêm aqui fabricar uns mísseis?" Não funciona assim. Você precisa de pessoas altamente treinadas e qualificadas, porque tudo é extremamente preciso e cheio de detalhes na microeletrônica. Quero dizer, tudo o que você puder imaginar. Microradares, todos os sistemas necessários, porque, no fim das contas, você precisa construir um foguete capaz de acertar uma bala no ar, viajando a Mach 5. Dá para imaginar o quão sensível é um equipamento desses. É por isso que tudo isso demora tanto para ser feito. A gente não consegue substituir essas coisas tão cedo. Por isso, quando dissemos outro dia que levaria uns 3 anos só para repor o que foi perdido, talvez tenha sido uma estimativa otimista. Provavelmente vai demorar bem mais que isso. E já estamos há 9 dias seguidos nesse vai e vem, um acerto de contas atrás do outro, e nada muda. A situação só piora. A gente continua gastando os mísseis de que precisa aqui. Então, quando você ouvir, e eu já vou mostrar o Jack Keane em um segundo, na verdade não, deixa eu mudar para aquele ali. Gary, vamos pro primeiro, porque o Jack Keane basicamente está dizendo: sabe de uma coisa? Estamos prontos para seguir em frente. O que me disseram é que nesse período de 90 dias em que obviamente temos conduzido um esforço diplomático, voltamos a ter a capacidade total de munição e os israelenses também estão totalmente abastecidos. É isso que eu sei. Acho que precisamos perguntar ao governo sobre isso. Tenho confiança de que podemos executar a missão que o presidente nos deu. E digo isso porque estamos totalmente preparados para voltar a operações de combate em larga escala, o que significaria cerca de 2 semanas, com um conjunto de alvos diferente do que estamos perseguindo agora, junto com os israelenses. E se estamos prontos para isso, com alvos muito mais amplos do que os que estamos enfrentando no Estreito de Hormuz, acho que estamos em uma boa posição. Olha, eu estava dizendo pro Gary, bem antes da gente entrar no ar, que quando eu vi aquele trecho do vídeo, no final ali, eu quase perdi a cabeça. Estamos em boa forma? Tá brincando comigo? Em que planeta você tá vivendo? Olha, você pode convencer os telespectadores da Fox News o dia inteiro. As pessoas assistem a isso. Você é um general aposentado, tá lá o tempo todo. Eles sempre falam com você com o maior respeito e acreditam em tudo que você diz. Tá bom.
Ótimo. Então você enganou milhões de americanos todos os dias. Parabéns. Mas o que isso faz pela guerra? Porque deixa eu te dizer quem não cai nessa. What does that do for the war? Because let me tell you who it doesn't fool the Iranians. Because they're on the Isso não engana os iranianos, porque são eles que estão do outro lado disso. Eles veem o que essas armas conseguem fazer e o que não conseguem. Têm suas próprias capacidades de inteligência, mas também sabem ler. E quando vem o Wall Street Journal, o New York Times, o Washington Post, publicando todas essas matérias dizendo que estamos ficando sem alguns dos nossos principais sistemas de armas, e olham para aquela lista dos CSIs, eles entendem quanto tempo leva para produzir esses mísseis de precisão. Aí eles podem dizer, ok, também lemos que vocês já usaram cerca de 45% de alguns desses, acho que eram os JASSMs, e uma quantidade parecida dos mísseis de cruzeiro Tomahawk, que são as nossas armas ofensivas mais avançadas. A gente usou quase metade deles nos primeiros 40 dias. Eu não sei quantos foram usados nessa fase atual, nesses últimos 9 dias, nem quantos podem ser lançados hoje à noite. Mas você viu naquele gráfico que apareceu há pouco, quando o Jack King estava falando, dava para ver vários vídeos mostrando Tomahawk sendo carregados nos aviões. Então, pelo visto, é isso que eles ainda estão usando até agora. Ou seja, o estoque está diminuindo. E não vai ser, entenda bem, não vai ser reposto num prazo que tenha a ver com essa guerra. A gente nem parou de disparar ainda, muito menos começou a repor qualquer coisa. E se demora tudo isso para construir um único foguete pequeno, praticamente feito à mão, então não vai dar para. Quer dizer, se eles forem usados, o que acontece, General Kinney? O senhor diz que estamos bem, que precisamos de 2 semanas. De onde saiu esse número sem sentido? Vamos falar sobre isso um instante. O presidente Trump acabou de ser criticado porque disse, lá atrás, que seriam de 4 a 6 semanas, e isso se mostrou uma bobagem. E agora o Jack King vem e insiste na mesma mentira, dizendo, estávamos em 6 semanas, mas só precisávamos de mais 2. Poderíamos ter vencido tudo. Não deveríamos ter parado. Foi isso que ele disse. Então agora o senhor está dizendo o quê? Que vamos simplesmente voltar a essa ideia? A gente só vai voltar. Conseguimos repor a profundidade de munição. E, aliás, para quem talvez não saiba, é assim que chamam os estoques de armas que o exército usa. Eles armazenam essas munições. É parecido com o carregador que você coloca num fuzil, aquele que segura as balas. Só que nesse caso são os depósitos que guardam os mísseis e todo o resto. Então, basicamente, isso quer dizer que estamos com todos os nossos estoques de munição cheios. Recuperamos tudo das posições originais nos Estados Unidos ou em outros lugares da Europa. E agora, temos tudo armazenado e pronto para uso, seja nos navios ou onde quer que estejam. Mas isso não resolve nada para você, a não ser o que está no navio. Então dá para usar tudo isso em poucas semanas. Talvez seja daí que ele tirou aquele número. Dá para acabar com esse estoque em poucas semanas. Quando você volta para uma guerra total, como ele mencionou ali, vai consumir o resto muito, muito rápido. E aí o que acontece? Você não pode e não deve entrar numa guerra se não tiver como sustentá-la. A taxa diária, o ritmo necessário para manter esse conflito por um período prolongado. E é preciso calcular. Eu consigo sustentar essa guerra por tempo suficiente para superar a capacidade do inimigo de manter a defesa e o poder de contra-ataque pelo mesmo período. Se eles conseguirem, a gente vai acabar tirando um número do nada. Se eles aguentam 40 meses, então você tem que conseguir ir até 50 meses, ou algo assim. Mas seja qual for o seu número, 3 meses, e se eles aguentarem 4 meses, aí você tá ferrado. Eles só conseguem 4 meses, mas é um mês a mais do que você. E você tá em desvantagem, porque não consegue se defender. Agora eles estão livres para agir abertamente, porque nem precisam mais se preocupar com o que pode vir contra eles. Podem sair dessas montanhas e fazer todo tipo de coisa. Neste momento, eles estão simplesmente esgotando os nossos estoques.
Tenho certeza de que eles não gostam desses ataques, principalmente quando matam alguns dos soldados deles no Irã. Mas eu acho que no nível estratégico, eles estão dizendo, pode vir. Tudo bem, vá em frente e faça isso, porque eu sei que seus estoques estão diminuindo e não dá para reabastecer nesse período dessa guerra. Mas eles sabem o que tem em seus estoques, sabem o que possuem e quanto tempo leva para fabricar mísseis. Aparentemente é mais rápido. A gente sabe que eles têm uma quantidade significativa, mas não precisam usar muitos agora, porque mantém tudo nessas instalações subterrâneas. E agora estão usando muito mais esses drones. Eu até mostrei para você na semana passada. Mesmo nas nossas bases, em plena luz do dia, alguns desses drones estão conseguindo passar e atingir o alvo. Então, claro, se eles conseguem fazer um drone voar direto contra uma base militar americana, pode ter certeza de que vão continuar fazendo isso, porque esses drones eles conseguem produzir em grande quantidade. E aí eles guardam os mísseis melhores, os mais sofisticados, para o golpe final, que pode vir depois, quando a gente não tiver mais nada para reagir. É isso que a gente está enfrentando agora. Então, quando você ouvir o Jack Keane falando isso, entenda, é só bom senso. O que ele está dizendo não faz sentido. O presidente Trump também, Gary, voltando àquele assunto Trump-Irã, ele também falou sobre esse tema. Eles têm alguns mísseis, têm alguns drones, têm alguma capacidade de produção, mas não muita. A gente controla o estreito. Eles não controlam nada. Então vamos ver o que acontece. Mas a gente atacou eles com força de novo essa noite, e fizemos isso em homenagem, provavelmente, aos 3. Então, eles não têm nada. Mas parece que tem, né? A gente vê ondas contínuas e intensas vindas do Irã, uma atrás da outra, nas últimas 24 horas. Dá para ver que eles continuam atacando navios no Golfo de Omã, qualquer coisa que tente voar por ali ou navegar sem autorização deles. E nada tem passado. Ele disse, nós estamos no controle do Estreito de Hormuz. Mas isso parece que somos nós que estamos no controle do Estreito de Hormuz. Pessoal, para mim, parece que é o lado iraniano que está no controle do Estreito de Hormuz. Porque antes da guerra que a gente começou, o fluxo era de 100 a 140 navios por dia, indo e voltando. Ninguém controlava aquilo. E nem precisava. Todo mundo podia entrar e sair livremente. Sem problema. Agora já são 10, e a maioria está indo para o lado iraniano de algum jeito. Então, já passou de constrangedor, pessoal. É preocupante e perigoso, porque é esse homem que está tomando as decisões. A gente já sabe, tem informação direta, de que ele foi avisado antes dessa guerra começar, tanto pela inteligência quanto pelos militares, que isso não tinha como dar certo. Não dá para vencer uma guerra só com bombardeio. Ele ignorou os avisos e seguiu em frente mesmo assim. E agora, a gente tinha um memorando de entendimento que permitiria a ele simplesmente recuar, reabrir o estreito e retomar o fluxo de petróleo, o que nunca teria colocado Bab al-Mandab em jogo. E ele jogou isso no lixo também. Ao adicionar um corredor sul no Estreito de Hormuz, pelo lado de Omã, ele acabou contrariando o próprio memorando que tinha assinado poucos dias antes. Quer dizer, sinceramente, parece que ele quer atrapalhar tudo, como se não quisesse que isso fosse resolvido. Eu não sei. Tem muita informação que eu não tenho, mas o que a gente tem não faz sentido. O que a gente tem não se encaixa no objetivo de tentar acabar com a guerra. E, aliás, falando em resolver a guerra, outra coisa que me fez ranger os dentes, falando do Jack Keane, foi quando ele disse, sabe de uma coisa? A diplomacia simplesmente não funcionou. Então, para que insistir nisso? O que a gente está fazendo? Estamos fazendo o que não conseguimos resolver pela via diplomática. A gente retirou o bloqueio como parte do acordo, mas eles continuam no controle. Então agora estamos conduzindo a batalha do Estreito de Hormuz para abrir o estreito à força, garantir a segurança e, no fim, assumir o controle.
Ainda vai levar um tempo para alcançar o objetivo que o presidente passou para os seus comandantes militares. Okay, wait a minute. Hang on, Jack. Ok, espera um minuto. Calma aí, Jack. Você disse que ia levar mais ou menos 2 semanas. Agora, no fim das contas, você está dizendo, isso vai demorar um pouco para ser concluído. Então, afinal, qual é? São mais 2 semanas e a guerra vai acabar e a gente vai vencer? Ou é, sim, isso vai levar muito tempo? Agora, quando ele diz que a gente vai vencer com o poder militar, o que não conseguiu vencer com a diplomacia, você está brincando? Desculpa, mas isso não faz sentido. Porque a gente já tinha conseguido. Mesmo com aquela guerra ilegal, imoral e antiética que travamos em 2012, a chamada Guerra de 12 Dias, em 2025, a tal Guerra de 12 Dias, em que destruímos as 3 principais instalações militares deles, ou pelo menos o que aparecia na superfície das 3 principais instalações nucleares, que a gente dizia serem essenciais para um programa de armas nucleares. Certo, então você resolve isso, seu trabalho aqui está feito. Eles nunca vão ter uma arma nuclear. Sempre disseram que não teriam uma arma nuclear. Mas enfim, agora você enterrou tudo isso sob os escombros. Vai levar uns 20 anos para reconstruir tudo aquilo que eles diziam ter. E pronto. Agora o Estreito de Hormuz está aberto, o Bab el-Mandab está aberto, o comércio está fluindo livremente. O preço da gasolina, acho que no começo do ano, estava em torno de 50 e poucos dólares o barril. E a gente disse, não, isso não é bom o bastante. Aí dissemos, vamos entrar em negociações e ameaçar voltar lá e explodir tudo de novo. E aí, de forma incrível, e ninguém sabe bem por que fizeram isso, o lado iraniano, no dia 26 de fevereiro, 2 dias antes da guerra começar, com mediação de Oman, disse, sabe de uma coisa, a gente vai concordar com quase tudo que vocês querem. Vamos oferecer um acordo nuclear que é até melhor do que o acordo do Obama, e isso vai ser uma vitória diplomática enorme para vocês. A nossa resposta foi, não, a gente não quer isso. Então fomos para a guerra. E depois descobrimos que a guerra não podia destruí-los. Agora temos que tentar voltar atrás, como Marco Rubio disse várias vezes. Vamos voltar a como era antes, quando tudo era aberto. Esse agora é o nosso objetivo. Só que isso também não vai funcionar. Porque quando a gente teve o memorando de entendimento, que talvez pudesse começar a nos levar de volta nessa direção, a gente acabou colocando ali um elemento que foi feito justamente para travar o processo. E agora já são 9 dias seguidos de ação militar tentando resolver a situação. Aí o Jack Kinney vem e diz, se voltarmos para uma guerra total, aí o conjunto de alvos seria diferente. Diferente do que estamos fazendo agora. Mas isso também não faz sentido. Por que eu iria atacar agora alvos que não resolvem o problema? Se existissem alvos que eu pudesse atingir e que fizessem eles se renderem, quão tolos seríamos de não atacá-los? Quão absurdo seria ir atrás de outro alvo? Veja, o Kinney nunca é cobrado por isso, pela falta de lógica nas próprias palavras dele. Você viu aí em apenas alguns minutos nesses 2 trechos de áudio como ele se contradiz completamente. E mesmo assim, são essas as pessoas que o presidente Trump está ouvindo, e é com base nelas que ele faz essas declarações. Agora, se o Jack Kinney acha que, vamos usar a força militar para conseguir o que não deu para conseguir com diplomacia, o nosso principal diplomata, pelo menos no papel, o Marco Rubio, parece achar que não, que a porta da diplomacia ainda está aberta, mas com uma ressalva. Eu acho que a gente está sempre aberto à diplomacia, mas ela precisa ser real. Tem que ser um acordo que eles estejam dispostos a cumprir. Olha, o Irã, há uma semana, deveria ter divulgado uma declaração dizendo que o Estreito de Hormuz ficaria aberto, que eles não atacariam mais navios, e em vez disso atacaram 3 embarcações. Acho que isso foi na sexta ou no sábado passado. Então, quer dizer, o comportamento deles precisa mudar para que o nosso também mude. Who attacked who first?
Quem atacou primeiro? O lado iraniano desativou alguns navios porque eles não estavam obedecendo à autoridade que o presidente Trump deu a eles ao assinar o memorando de entendimento, que permitia que decidissem como o estreito ficaria aberto por 60 dias. E quando essas instruções não foram seguidas, eles desativaram o navio. Foi então que os Estados Unidos começaram a atacar os próprios iranianos. Não apenas os navios, embora a gente também tenha feito isso. Mas nós atacamos o Irã. E foi aí que começou esse vai e vem que continua até hoje. E olha, ele sentar ali e dizer que estamos tentando encontrar uma solução diplomática, quando eu acabei de mostrar que jogamos todas as soluções diplomáticas no lixo. A verdade é que a gente nem quer uma solução diplomática. E também é importante destacar que quando Rubio diz isso, o que ele está falando não é diplomacia, em nenhum sentido real da palavra. O que ele quer é rendição. Quando ele diz, se eles se comportarem, o que ele realmente quer dizer é se eles obedecerem a todas as nossas exigências, se renderem, se deitarem e fizerem o que mandamos. É isso que ele quer. Se fosse diplomacia de verdade, com negociações em que você cede algo para conseguir outra coisa, era isso que a gente tinha. Tivemos isso no dia 26 de fevereiro. Tivemos de novo em 17 de junho, com o memorando de entendimento. E agora é improvável que a gente consiga recuperar isso. Acho que agora a questão vai ser resolvida no campo de batalha. E como a gente não tem como tomar o controle do Irã à força, acredito que eles simplesmente vão continuar lutando. E você pode, se quiser, começar a ampliar sua lista de alvos e voltar a explodir rochas no topo das montanhas. Acho que pode, sim. Mas tudo que vai estar fazendo é nos enfraquecer ainda mais rápido e nos deixar vulneráveis em outras partes do mundo. Porque aí não vamos ter armas ofensivas, nem mísseis interceptadores para lutar em lugar nenhum. E se acontecer alguma coisa na Ásia? E se acontecer algo com a Rússia e a OTAN? Deus me livre, sou contra qualquer um desses cenários. Mas o ponto é o seguinte, se a gente entrar numa guerra inesperada em algum lugar, estamos ferrados, porque literalmente jogamos nossa força nas encostas das montanhas à toa, por uma guerra que nem precisava ser travada. E agora estamos pagando caro por isso. Falando em sofrer as consequências, não é só o país que está sofrendo com isso, nem apenas o governo politicamente, mas também as pessoas, fisicamente. E isso é algo que para mim nunca deve ser deixado de lado. As informações mais recentes de hoje são as seguintes. O Pentágono identificou mais 2 militares. Acho que comentei com você quando disseram pela primeira vez que um deles estava desaparecido em ação. E que isso quase certamente significava que um dos soldados tinha sido completamente destruído no ataque de míssil. E ao que tudo indica, foi exatamente isso que aconteceu. E agora também foi confirmada a morte da soldado Isabella Gonzalez, no Iraque. Pelo que parece, um drone iraquiano tinha sido derrubado e quando tentavam desarmá-lo ou algo assim, houve uma explosão. As informações ainda são um pouco confusas, mas aparentemente o drone explodiu. E ela acabou morrendo nessa explosão. Parece que o Pentágono não está contando tudo pra gente. Ao que tudo indica, tem muito mais gente que ficou gravemente ferida naquele ataque na Jordânia. Vamos ver se algum dia eles resolvem admitir isso. E tem mais. Aqui estão todos os soldados que a gente sabe que morreram até agora. A última contagem que eu vi dizia que 430 ficaram feridos. Mas eu tenho sérias dúvidas de que esse número seja real. Aposto que é bem mais do que isso. Cada uma dessas pessoas morreu, gente. Morreu porque o presidente Trump deixou o ego dele escrever cheques que o corpo desses soldados acabou pagando. Essa guerra nunca deveria ter acontecido. E não é só isso. Agora, a gente está enfrentando uma catástrofe econômica. Muita coisa foi destruída, nossos aliados foram atingidos, instalações foram destruídas no Catar, no Kuwait, na Arábia Saudita, coisas que vão levar muito, mas muito tempo para serem reconstruídas. Isso tudo é ruim. Mas esse é o custo humano. Pessoas que deveriam estar vivas agora enquanto a gente fala e não estão.
E o que acontece é o seguinte, eu te mostrei isso, o presidente Trump já tinha postado isso antes. Ele tenta parecer durão, mas isso não é ser durão. Porque tudo que ele vai fazer aqui, seja lá o que for, vai gerar outra resposta do lado iraniano, como sempre acontece, outro contra-ataque, e provavelmente essa lista vai continuar crescendo. Isso não ajuda nenhum americano. O que realmente vai ajudar um americano é acabar com essa maldita guerra, de qualquer jeito. Engole o orgulho, todo o orgulho, e para com a destruição das nossas forças armadas, das nossas bases, dos ferimentos nos nossos soldados, e por aí vai. E aí, em vez disso, olha o que o presidente Trump disse. Olha, a gente se sente muito mal. Mas sabe, aquelas pessoas incríveis, aqueles grandes patriotas, estão lá lutando para que o Irã não tenha uma arma nuclear. O Irã foi muito, muito prejudicado. Eles perderam quase tudo militarmente. Sobrou muito pouco para eles. A gente já falou sobre o quão absurda é essa última parte. É claro que eles ainda têm bastante coisa, e há muito que podem fazer, e continuam fazendo. É por isso que esses soldados adicionais morreram hoje. Então isso é uma mentira. E também é mentira dizer, eles morreram porque não queriam que o Irã tivesse uma arma nuclear. Não, não. Nenhuma dessas pessoas se alistou para impedir o Irã de ter uma arma nuclear. Uma arma que o Irã nem estava tentando desenvolver. E isso não deveria passar despercebido por ninguém. Ele só quer fazer parecer algo nobre e justo, mas não é. É vergonhoso, ofensivo e desrespeitoso com os homens e mulheres que vestem aquele uniforme. É aí que a gente está. Agora, tem mais uma coisa que eu quero te mostrar sobre isso. O presidente Trump acabou de postar outra mensagem no Truth Social, bem quando a gente entrou no ar. Gary, se puder colocar aí na tela, porque isso mostra, eu acho, onde está o foco principal do presidente Trump. Tem rolado uma discussão recente sobre se o prefeito de Nova York, Mamdani, vai ou não prender Benjamin Netanyahu por causa desses processos do Tribunal Penal Internacional que estão surgindo. Eu não vi nada concreto sobre isso. Sei que ele comentou, mas não sei se ele tem base legal para fazer isso. Mas o presidente Trump quer deixar bem claro que Netanyahu não será preso de forma alguma enquanto estiver nos Estados Unidos da América. E aí ele inventa umas coisas dizendo que está lutando contra a República Islâmica do Irã, que matou 52, enfim, seja lá o que for. Eu nem quero ler o resto disso. Tira isso da tela, Gary, porque o resto é só besteira. É só uma tentativa de inventar uma justificativa para o motivo de o presidente Trump ter ouvido Benjamin Netanyahu. E a gente sabe disso. Sabemos de fato, porque foi daí que tudo começou. Foi isso que deu origem à guerra, lá no começo, quando Netanyahu disse para ele que sabiam onde o Ayatollah Ali Khamenei está. E disseram, se a gente eliminar ele, a guerra pode acabar antes mesmo de começar. Igual na Venezuela, sei lá. E o Trump foi lá e fez. E agora ele tenta dizer, não, na verdade era sobre... já sei, era sobre os manifestantes no Irã. Não, não era sobre os manifestantes. Era sobre as armas nucleares que eles não podiam ter. Espera, isso a gente já destruiu também. Tanto faz. Eles estão matando o próprio povo. São pessoas terríveis. Então a gente tem que ir lá e lutar uma guerra contra eles. Tá vendo o que eu quero dizer? É tudo uma grande bobagem. Tudo o que ele vem dizendo, tudo o que o Jack Keeney diz, o que o Marco Rubio diz e o Pete Hegseth andou falando por aqui recentemente. Ele meio que ficou em silêncio, provavelmente por um bom motivo, mas a gente pode puxar outras coisas que ele já disse. E isso também é besteira. O almirante Cooper, mesma coisa, só conversa fiada. Quase nada do que qualquer um deles fala tem verdade. E mesmo assim, continuam levando adiante uma guerra que sabem que não dá para vencer e que vai continuar trazendo consequências humanas e financeiras para o nosso país. Se isso continuar por muito tempo, uma das minhas maiores preocupações é que a gente acabe empurrando o Irã a desenvolver uma arma nuclear. E eles podem estar correndo atrás disso agora mesmo. Podem estar fazendo tudo por baixo dos panos.
A gente não teria como saber, porque as nossas ações no ano passado tiraram todos os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Ou seja, perdemos todos os nossos olhos e ouvidos lá dentro. Não dá para saber o que eles podem estar fazendo em segredo. Eles têm capacidade técnica e científica, têm capacidade de engenharia, podem ter construído uma instalação totalmente nova em algum lugar e a gente nem ficaria sabendo. E aí um dia, podemos ter essa surpresa, uma bomba que explode no meio do deserto iraniano. E dizem que o próximo vai cair em Tel Aviv, se vocês não pararem. Algo assim. Isso é algo que pode realmente acontecer. E tudo isso podia ter sido evitado. Nada disso precisava ter acontecido. E é tudo por causa da estupidez com que a gente vem conduzindo as coisas por aqui. Eu peço a Deus que a gente entenda isso logo, porque senão vamos ter sérios problemas. Agradeço a vocês por ouvirem. Daqui a uns 5 minutos a gente vai ter o Robert Barnes com a gente. Ele sempre tem ótimos contatos na Casa Branca, sabe de muita coisa que acontece nos bastidores e pode nos atualizar sobre o que está rolando agora. E além disso, é sempre ótimo de ouvir. A gente se vê em alguns minutos no Daniel Davis Deep Dive. We'll see you in just a few minutes on the Daniel Davis Deep Dive.